sabe que eu tenho visto muita gente das minhas redes compartilhando alguns vídeos e até mesmo imagens de números e dizendo que esses números trariam ali dinheiro, um equilíbrio, enfim. Cada número teria ali um sentido e esse sentido te ajudaria a transformar alguma parte necessária da sua vida. E aí eu fui pesquisar e aí as pessoas digitam lá 520, 741, né? Tem vários nomes, várias filosofias e ensinos que falam a respeito disso. Esse número é para isso, aquele número é para aquilo. E aí eu fiquei pensando, né, do ponto de vista racional e prático da coisa, e pegando elementos matemáticos, pegando elementos da astronomia, sabe que até tem um certo sentido confiar ou acreditar nisto, porque se a gente pegar o universo, ele é extremamente matemático. E por que eu digo isso? Nós descobrimos do século XX para cá muitas questões da astronomia, da astrofísica, distância de planetas, tamanho de planetas, tamanho de estrelas, e elas sempre existiram, sempre estiveram lá. Nós que viemos depois e com a nossa tecnologia fomos descobrindo e medindo e podendo analisar a estrutura desses corpos celestes. Mas algo que muito me intriga, e eu não quero deixar resposta para isso, e quem quiser comentar e trazer as suas considerações, fique à vontade no vídeo, compartilhe, inscreva-se, siga a gente aqui no canal do Rossano Sobrinho, que são cálculos matemáticos exatos que existem no cosmos. Então, para que a vida surgisse no planeta Terra, a Terra teria que estar numa distância em que a luz solar demorasse 8 minutos e 13 segundos de distância, saindo do Sol, percorrendo a distância no espaço até a Terra. Não poderia estar nem à frente, nem um pouco atrás, porque não poderia haver a vida física como a gente tem hoje e o desenvolvimento durante longo tempo desta vida. É claro que os religiosos vão falar, isso é Deus. É claro que os cientistas vão falar, isso são conceitos da dinâmica do cosmos e do universo. Não quero falar nem que um e nem outro estão certos, mas eu quero trazer aqui para vocês que existem cálculos matemáticos que, se foram feitos por uma inteligência superior, até redundância falar que eles são perfeitos, e que se foram feitos pela dinâmica, pela micro e macro dinâmica do cosmos, também é de uma perfeição muito grande. Os números, a gente por aí pode ver que são extremamente importantes, e como eu vi muitas críticas falando, não, isso aí não tem nada a ver, são números só. Se a gente começa a pegar a estrutura dos números no cosmos, a gente vai ver que esses números possibilitaram as distâncias, né, eu digo, a vida na Terra. As distâncias permitiram que um corpo celeste vindo de fora atingisse Júpiter e não a Terra. Então a gente vê que, por mais que alguns não admitam que exista ali uma força regendo isso, e aqui eu não estou falando que Deus está interferindo diretamente nisso, mas talvez as leis, né, divinas suprem isso, não tem como negar realmente a influência dos números e a influência dos astros, eu diria até, na nossa realidade atual e na realidade do nosso sistema solar, por exemplo, né? Nem estou falando de estrelas que já foram descobertas e que o Sol vira uma poeirinha perto dessas estrelas. Mas também esse fato delas serem gigantescas, e aí vem o cálculo matemático, quantas vezes elas são gigantescas em relação ao nosso Sol, também mostra uma coisa nossa que o número está mostrando, que nós não somos tão grandiosos assim. Somos importantes na criação, mas não somos também tão grandiosos desta maneira. É uma reflexão que eu queria gravar aqui para vocês e jogar aqui nas redes sociais e ver qual a opinião de vocês a respeito destes números, tá bom? Um abração aí.